O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos, como já sabemos, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Dois pilares da nossa igreja, sobre o qual a nossa igreja é construída. Os santos padres apontam exatamente nisso, refletindo sobre a importância desses dois na nossa igreja e como fundamentaram, como fizeram então o fundamento de tudo aquilo que vivenciamos. Estamos aí há 2000 anos, mais de 2000 anos, vivenciando a nossa igreja, a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. Cristo cabeça e nós aqui vivenciando essa graça e a força de Deus em nosso meio. Vivenciando e experimentando a sucessão apostólica aqui e agora, no nosso querido Papa Francisco. Vivenciada desde lá, do começo, a cada ano, a cada Papa, a cada sucessão, nos garantindo que estamos no caminho certo, vivenciando a verdadeira igreja de Cristo, a nossa igreja fundada pelo Senhor. Quando celebramos então essa solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos dois homens que se entregaram e deram a sua vida pela igreja, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que foram mártires, entregando a sua vida pelo Senhor. São Pedro foi martirizado, morreu, foi assassinado em 64 depois de Cristo, e São Paulo em 67. Ambos sob a tutela de Nero, que naquele período colocou uma grande perseguição sobre os cristãos. E disse ele que iria acabar com todos os cristãos, que ia acabar com essa praga sobre o mundo. E na verdade, cada um que ele matava, cada sangue que caía na terra, era uma semente que brotava. E São Pedro e São Paulo fizeram exatamente isso. Do sangue que deram por nós, aqui estamos hoje, celebrando a Eucaristia, vivenciando a Igreja de Cristo. Isso nos ajuda a pensar e a valorizar a nossa igreja e a história que ela traz. Não foi inventada ou criada como uma ideologia por qualquer um, não. Foi o próprio Cristo que a fundamentou, que a instituiu. E em Pedro, temos então a fundamentação desta igreja. Tu és Pedro, e esta pedra, sobre esta pedra, edificarei e levantarei a minha igreja. Tendo a certeza que é o Senhor que conduz, com graça e misericórdia. Sobre esta pedra, que é o fundamento da fé. Quando Pedro diz: Tu és o Senhor, Tu és o Filho, Tu és o Messias, o Cristo presente em nosso meio, é Deus presente. Esta é a base da nossa fé, onde nós conhecemos e chamamos de Depositum Fidei, é o depósito da fé. Sobre esta afirmação que Pedro faz, tudo é construído, toda a compreensão que temos, que Cristo se fez homem por nós, nos deu a salvação, nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Tudo se fundamenta nesta afirmação de Pedro sobre Jesus. Por isso ele é a pedra, e sobre esta pedra, toda a nossa doutrina, tudo é construído e fundamentado. Pedro então nos dá esta base, trazendo então e fundamentando a igreja, fundando a igreja no povo de Israel. Ele com o seu amor a Cristo Senhor e a igreja, nas suas mazelas, nas suas dificuldades. E podemos pensar assim: por que Cristo não fundou a igreja e não colocou para que os anjos pudessem anunciar, já que somos tão falíveis e cheios de erros e dificuldades? Deus quis precisar de nós.
Ele quis que a própria humanidade experimentasse a salvação por ela mesma, no Senhor. Por isso, então, institui a igreja, Cristo como cabeça da igreja e nós como membros do corpo místico de Cristo, que somos todos. O certo é que o Senhor está aí, junto de nós, nos fortalecendo e nos conduzindo, e sobre essa igreja continuamos caminhando. Pedro, nas suas dificuldades, sabemos que o Pedro negou o Senhor. O Pedro esteve ali e negou o Senhor, pois não sabia o que estava acontecendo, sentindo o coração atribulado e angustiado, ficou com medo e nessas intemperanças da nossa vida. Um dia negou, depois confirmou a fé e experimentou ali em sua vida a misericórdia, experimentou a misericórdia do Senhor. Podemos entender também que a misericórdia é uma das bases da nossa igreja e para todos nós. Por outro lado, temos São Paulo, que não conheceu Cristo pessoalmente, mas conheceu Cristo ressuscitado e de perseguidor da igreja tornou-se grande evangelizador. São Paulo, que com muito afinco e com muito amor evangelizou em tantos lugares, anunciando Cristo, anunciando com muito afinco, como disse, com muita força em tantos lugares, obedecendo na unidade com São Pedro e todos os apóstolos, não mediu esforços para anunciar e levar Cristo para nós, os gentios, os pagãos, todos aqueles que não são judeus. Temos aí esse crédito a São Paulo, que levou a evangelização, levou Cristo para todos. Também nas suas dificuldades humanas, São Paulo era bravo, bruto, às vezes tinha algumas dificuldades também de relacionamento com os outros apóstolos, mas sempre se reconhecia e buscava a misericórdia e a unidade entre todos. Como ele mesmo dizia, no seu espinho na carne, na luta diária de seus pecados, o certo é que manteve-se firme, confiando no Senhor e na sua infinita misericórdia, para que no final da vida pudesse dizer, e como disse, guardei a fé, completei a corrida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que todos nós possamos um dia, no final da nossa vida, dizer também como São Paulo, que completamos a nossa jornada firmes no Senhor. O certo é que o Senhor nos convida a refletir sobre a riqueza da nossa igreja, como somos gratos e agraciados por tamanha graça de ter a nossa igreja, de termos a Eucaristia, os sacramentos, a igreja como sacramento de salvação, o Cristo crucificado que nos mostra o caminho a seguir, a Virgem Maria, todos os santos e santas de Deus que nos mostram e nos apontam. Tudo isso é a riqueza da nossa igreja. E como temos agora o nosso querido Papa Francisco, que continua nos confirmando na fé e faz essa ligação direta da igreja de hoje, do século 21, até o Senhor, nos mostrando que Ele está presente e que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Deus é tão providente que sempre manda para nós papas, pessoas de acordo com a história, nos chamando a algo especial. Há um tempo atrás tivemos o Papa João Paulo II, que trouxe para a igreja uma espiritualidade muito profunda, a oração, a entrega, a devoção à Virgem Maria, e esse mérito tão forte da espiritualidade no Papa João Paulo II. O Papa Bento XVI, que trouxe a reflexão da doutrina, da fé, o aprofundamento da doutrina, o aprofundamento na fé, que precisamos conhecer o catecismo da nossa igreja. Agora o Papa Francisco, que coloca a pastoral, a humanidade, a misericórdia. Sabemos tantas obras que o Papa Francisco tem feito, quantas ações que ele tem feito em nosso meio, como ele é próximo e como ele convida os padres a terem cheiro de ovelha, como o Papa Francisco é perto. E como ele nos faz essa reflexão de que precisamos olhar para aqueles que sofrem, que precisamos estender a mão com misericórdia, com compaixão, com amor para com todos. Por isso estamos ligados a Pedro através do Papa Francisco. Eu confesso que fico muito com o coração entristecido quando vejo dentro da igreja alguns grupos fundamentalistas e outros aí, ou pessoas que nas redes sociais, ou que for, xingam o Papa, falam que o Papa é a besta, falam disso ou falam daquilo, e grupos que se dizem católicos, que não aceitam o Papa Francisco, não aceitam o Vaticano II. É interessante porque quando você não aceita o Papa como sucessor de Cristo, você não faz
faz mais parte da igreja. Sinto muito lhe informar, mas você é um excomungado, porque você não aceita. Quando você não aceita o Papa, você não aceita mais a igreja. É como se você dissesse o seguinte: as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja, porque o Papa não nos representa mais, ou seja, acabou a sucessão apostólica, acabou a igreja. Essa é uma afirmação, uma explicação teológica para aqueles que não concordam com o Papa Francisco. Pense bem qual o tipo de igreja que você quer, ou que igreja você está. Te garanto que não é a nossa, é outra que você está inventando ou seguindo, mas não a igreja de Cristo fundamentada pelo Senhor. Porque aqui nós seguimos a igreja de Cristo, a do Papa Francisco, que nos liga diretamente a Pedro, que nos liga ao Senhor. O Papa Francisco como o vigário do Senhor para nós. Rezemos para essas pessoas que ainda não entenderam, que talvez engoliram um secularismo ou um laxismo muito grande, ou sei lá o que, mas não entenderam o que é ser igreja de fato. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, que o Senhor possa dar a ele muita força, muita sabedoria, muito discernimento, muita tranquilidade, que dê a ele muita saúde para continuar conduzindo a barca de Pedro, que é a nossa igreja. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser fiéis à nossa igreja, à nossa doutrina, a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Pois esta igreja que aqui estamos foi fundamentada e construída sobre o sangue de muitos que deram a vida pela nossa igreja. Que o Senhor nos ajude e que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Amém. Amém. Professemos a nossa fé.